comemorando o Outubro Rosa, né? Um mês muito importante para nós mulheres. Como eu coloquei na apresentação, Outubro Rosa, mulher consciente previne-se. Então, esse movimento tem como principal objetivo a conscientização, o despertar para a prevenção, chamar a atenção mesmo para o autocuidado, aquela coisa que a mulher deixa sempre de lado, a sua saúde para cuidar da saúde do filho, do marido, do companheiro, e ela tem que começar a pensar um pouco mais nela mesma. Como que surgiu esse movimento, né, tão falado, tá na mídia? Então, ele surgiu nos Estados Unidos, como ações que eles faziam, alguns estados faziam ações isoladas no mês de outubro. E aí eles resolveram juntar tudo isso, né, houve algumas leis e tudo mais, e hoje ele é conhecido internacionalmente como um movimento de prevenção. O nome dele, né, Outubro Rosa, ele remete à cor do laço, esse laço rosa que mundialmente, onde você for, você vai ser reconhecida como alguém que luta pelo combate ao câncer de mama. Até hoje, né, as ações, são várias ações de muitos anos, até hoje elas são voltadas para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. Então, o que começou a ser feito? Uma campanha no município, começou a enfeitar, alguém usava um laço rosa aqui, outro laço rosa ali, começamos a pensar em enfeitar a cidade, aí se colocou laços em alguns monumentos, em alguns prédios públicos, e hoje surgiram várias e várias iniciativas, né, como essa nossa aqui, a Caminhada Rosa, né, espero que seja a primeira de muitas. Então, tem desfile de moda, tem o depoimento das pessoas que conviveram com esse problema e que saíram vitoriosas. E o que é importante para a gente é que nem já foi falado aqui, não pensar na prevenção só nesse momento, pensar sempre na prevenção. Mas esse é o grande momento, porque se vê, a nível mundial está se fazendo esse esforço, né? A nível mundial estão se fazendo ações para despertar a consciência da importância da prevenção. O câncer, de modo geral, não só de mama, ele tem causas internas e externas. Nas causas externas, a gente pode ver que estão relacionadas ao meio ambiente, aos fatores que as pessoas estão expostas no meio ambiente, e hábitos também, hábitos de vida, né, que interferem muito. Grande parte dos cânceres são determinados pelas causas externas. Então, o tabagismo, né, o hábito de fumar, ele é um fator de risco. Os hábitos alimentares, então, são, né, as pesquisas do Instituto Nacional do Câncer, eles mostram, né, mais de 30% dos cânceres relacionados a hábitos alimentares incorretos. E a gente está vivendo uma era cada vez mais da coisa rápida, da comida pronta, sem pensar no que isso vai trazer para a nossa saúde. O alcoolismo, né, o abuso do álcool, como todo mundo sabe, é um fator de risco. Hábitos sexuais, principalmente o sexo, né, a prática do sexo não seguro, né, o não uso do preservativo, que pode levar a adquirir o HPV, que é um vírus que predispõe também ao câncer de colo do útero. Alguns medicamentos, às vezes o medicamento para uma determinada doença, ele pode acabar ocasionando o desenvolvimento de um tumor, tem que cuidar muito com o medicamento. Fatores ocupacionais, então o risco que a pessoa está exposta, né, as pessoas nas empresas, a poluição, a fumaça, a inalação e a radiação solar, que é também, né, um grande vilão, a questão do câncer de pele. Às vezes as pessoas não levam em conta, tem uma manchinha, vamos deixando, mas é uma questão muito séria e que tem que se prevenir mesmo, tem que se proteger da radiação.
internas, elas estão ligadas com a hereditariedade. Quer dizer, se eu tive casos na minha família, eu posso vir a ter. Porém, esses casos onde predomina a hereditariedade, eles são raros. O câncer de mama, o de estômago e intestino, eles têm um forte componente familiar. Então, a questão da hereditariedade nesses 3 tipos, ela é forte. Mas também os estudos ainda levantam uma hipótese. Será que essas pessoas dessa família não estiveram expostas aos mesmos riscos ambientais? Então fica a dúvida, né? Será que realmente é só o fator hereditário? Ou além de eu ter o fator hereditário, eu me expus a um risco a mais? O tabagismo, o alcoolismo, tá ok? As estatísticas. Então essa aqui é uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer para 2010. Veja que para os homens, né, a incidência em 100 mil casos de câncer, você coloca lá como primeira causa de próstata, segunda causa traqueia, estômago, colo, tá? Então, os tipos de câncer que mais acometem o sexo masculino. Agora, a gente vai ver ali a estatística. Quais os tipos que mais acometem a população feminina? Mama feminina, primeiro lugar. Colo do útero, segundo lugar. E aí vem traqueia, estômago, tal, né? Aí vem os outros órgãos que se assemelham aos homens. Em 2010, a estimativa é que teria 49.240 casos novos de câncer de mama. É o mais comum entre as mulheres. E a cada ano, cerca de 22% de casos novos de câncer são de mama. Ele tem um bom prognóstico, se ele for diagnosticado cedo, se ele for diagnosticado precocemente. O que acontece aqui no Brasil é que normalmente se detecta no estágio mais avançado e por isso as taxas, né, mais altas de mortalidade. Agora aqui os fatores de risco específicos do câncer de mama. Então a história familiar conta, mas é uma história familiar assim, de mãe, de irmã, de tia, muito próximo e que tem que ter mais de um caso ainda na família. A idade, com o aumento da idade, aumenta a incidência. A menarca, aquela primeira menstruação muito cedo, é um fator de risco. A menopausa muito tarde é outro fator de risco. A primeira gravidez tardia, após os 30 anos. E a nuliparidade, aquelas mulheres que não tiveram filhos. E ainda é controvertida, existe discussão em torno do uso de contraceptivos, né, da pílula anticoncepcional. A ingestão regular de álcool, mesmo que em quantidade moderada, até porque o organismo da mulher ele é muito mais suscetível ao efeito do álcool do que no organismo masculino. E o tabagismo. A detecção precoce, né? Como é que você descobre isso? Então, a recomendação do Ministério da Saúde para a detecção precoce e para o diagnóstico, ela se baseia num documento de consenso do controle do câncer de mama. Tá? Esse consenso são médicos especialistas, são oncologistas, são mastologistas que elaboram um documento. E ele diz que o rastreamento, quer dizer, aquela mamografia de rotina deve ser feita na mulher acima de 50 anos. Na mulher de 40 a 49 anos, ela deve se submeter ao exame clínico das mamas, é o exame realizado por um profissional de saúde. Tá? Aquelas pessoas que têm um sintoma ou que têm um risco, após uma consulta, aí elas fariam uma mamografia de diagnóstico mesmo. Então existe a mamografia de rotina, apenas um acompanhamento, e existe a mamografia de diagnóstico, porque essa pessoa tem ou uma história muito importante, ou ela tem já uma sintomatologia. O autoexame de mamas.
ele já foi tido como um método de detecção. Hoje não é mais, tá? Você recomenda que a mulher faça outro exame, né? Vai olhar o tamanho do seio, a forma, se tem uma área mais enrugada de pele, se do mamilo está saindo alguma secreção. Pode procurar também embaixo da axila aqui, sempre com esses 3 dedos aqui, para fazer a palpação. Por quê? Por que é importante fazer? Porque é uma forma de autoconhecimento, da mulher se perceber, né, e conhecer seu próprio corpo. Porém, não é método de diagnóstico. Faço aqui novamente, ó. É importante para o autoconhecimento. Não substitui o exame clínico realizado pelo profissional de saúde. O profissional de saúde pode ser o médico, pode ser o enfermeiro devidamente treinado para isso. Eu não podia deixar de falar aqui do preventivo de colo de útero, porque as duas coisas caminham juntas, né? Então, já que temos um público de mulheres aqui, grande, gostaria de falar que anualmente a mulher deve realizar o seu exame preventivo do câncer de colo de útero. Nesse momento, se o profissional não a examinar, ela deve solicitar que esse profissional a examine. Faça o exame clínico das mamas. Então, essas duas coisas caminham juntas. Ok? Pode passar. Quero agradecer a todos. Para mim é uma grande satisfação estar podendo contribuir aqui no meu município, onde eu nasci, onde eu fui criada. É uma emoção muito grande. Obrigada.